Já estamos de volta às 8h19 em Manaus e de volta com uma entrevista também muito importante aqui na Rádio Diário. As pessoas, elas que acompanham alguém na família que tenha diabetes, sabem que a diabetes tem alguns tipos, né? Inclusive algumas que afetam as mulheres grávidas também. E a Sociedade Brasileira de Diabetes afirma que existem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes no Brasil. O Dia Mundial do Diabetes, celebrado amanhã, 14 de novembro, destaca o papel da família na prevenção da doença. É por isso que nós convidamos, e ela já está aqui nos nossos estúdios, a endocrinologista Dorothy Carriço. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, em nome do Laboratório Sabin, eu agradeço o convite, Paula, Patrick, e para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre essa doença que está cada vez mais afetando a população. Então, de que forma a família ela pode colaborar com a prevenção do diabetes? Então, organizando principalmente a alimentação da família, né? Então, desde criança a gente vê que as pessoas se alimentam cada vez mais errado. Nós temos um grande vilão aqui na nossa região que se chama farinha. A farinha é um alimento que tem um alto poder glicêmico. E aí, se introduzido diariamente, várias vezes ao dia, né, pessoal, no almoço, no jantar, isso atrapalha muito a alimentação. Em vez de ter um alimento com poder mais nutritivo, a pessoa acaba se alimentando da farinha, que tem esse alto poder glicêmico. E aí, com o tempo, né, se tiver uma predisposição familiar também, acaba ocorrendo as doenças. Doutora, dentro desse nossa lista aí de produtos regionais, eu queria que a senhora pudesse também falar, aproveitando esse gancho, da pupunha, do tucumã, da goma de mandioca. Eles também têm esse alto teor glicêmico? E faz parte do dia a dia, Que né? faz parte, eu acho interessante a gente poder falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa acha que ela está fazendo uma dieta, trocando o pão pela goma ou pelo tucumã, e na verdade ela pode até estar comprometendo mais a saúde, né? Você tem toda a razão. Na realidade, a tapioca também tem um alto índice glicêmico, né? Os pacientes que já são diabéticos têm que evitar esses alimentos. As pessoas normais, elas podem ingerir, mas de maneira balanceada, né? Não de maneira exagerada. Por exemplo, a gente vê a pessoa vai comer pupunha, não come só duas, três. Ninguém consegue comer 3 Eu pupunhas, não consigo. Patrick? Não vai. Então, infelizmente, a pessoa come muito mais e todos os dias. E aí é sedentária também, não tem atividade física, que é fundamental também na prevenção da doença, né? Uma atividade física regular, diária. Então, assim, esses alimentos, eles têm um alto índice glicêmico. Nossos alimentos regionais, eles têm mesmo alto índice glicêmico. O açaí também, né? Também. Então, devem ser consumidos com moderação. Diabetes, ela pode atingir pessoas de qualquer idade? Sim. E, inclusive, está cada vez com mais jovem as pessoas sendo acometidas. O diabetes tipo 2, que antes era só depois de uma certa idade, hoje em dia está cada vez mais jovem a pessoa sendo acometida. E por quê? Por que o número entre jovens está crescendo, hein? Sim, porque assim, a alimentação ela vem errada desde a infância, né? Esses produtos lácteos que já são preparados ricos em açúcar, a alimentação pobre em saladas, vegetais, frutas e mais ricas mesmo em carboidrato, fora o sedentarismo, porque, querendo ou não, a gente está numa geração que, por conta da violência, a criança se torna mais enclausurada, né? Mais Então, apegada a equipamentos tecnológicos do isso que, também, né, também. recreação física. Agora, doutora, voltando a essa questão do sedentarismo, de que forma pais, mães responsáveis pelas crianças podem ajudá-los na prática de esporte? Muitas vezes, não necessariamente você precisa mandar seu filho para uma academia, né? Você pode incentivá-lo a fazer algum esporte. De que forma a gente pode trabalhar isso com os filhos? Isso tem várias formas. Até uma tabela de basquete em casa e uma bola de basquete já é ótimo. A pessoa já fica lá praticando o esporte em casa, que pode praticar sozinha o basquete, não precisa de ninguém. E pular corda também, bicicleta, né? Andar de bicicleta. Todas são atividades corriqueiras que você pode fazer mesmo no dia a dia.
Essa doença, a diabetes, ela é hereditária? Ela tem uma carga hereditária, mas assim, a principal forma de você adquiri-la mesmo é através da alimentação errada o sedentarismo, Por isso a né? importância da família orientando direito da Isso. melhor maneira. A família, a campanha desse ano, que retrata a família na prevenção e no controle da doença, né? Então, assim, o que eu vejo, às vezes, o paciente diabético, ele sendo, digamos assim, às vezes a família fala, não, só você vai comer certo por ser diabético, né? E aí as outras famílias comem, o restante da família come errado na frente dele. Isso é muito ruim. Então, assim, se toda a família se engajar em prol do paciente Dar o diabético, exemplo, né? isso, dar o exemplo, ele vai ter menos complicações, porque o grande problema da diabetes são as complicações, né? Médicas, tipo alta taxa de mortalidade cardiovascular, perda da visão, amputações, a ida para uma hemodiálise, que é a perda da função renal. Então, são complicações que aparecem muito no paciente diabético, por ser uma doença muito silenciosa também, ela não tem muitos sintomas. Doutora, existem mulheres que engravidam e não necessariamente elas tiveram a doença antes, ou mesmo tem algum registro na família. Como é desenvolvida a diabetes gestacional? Na realidade, alguma predisposição familiar deve ter, né? Mas com os hormônios, a gente vê que a grávida diabética, ela tem um aumento da resistência insulínica também, que a insulina que é produzida pelo pâncreas, digamos que ela não funciona de forma adequada, e aí com isso acaba ocorrendo essa diabetes gestacional. Mas normalmente tem uma predisposição familiar. Muitas vezes que nem sabe da família, mas... Isso, avô, avó. Agora, a diabetes, ela tem cura ou é aquele tipo de doença que a pessoa tem que fazer tratamento, acompanhamento até o fim? Na realidade, ela ainda não tem cura, a gente considera ela controlada. A diabetes controlada, a pessoa não vai ter nenhuma complicação a longo prazo, então vai ter uma vida normal. Então, se ela for bem controlada, com acompanhamento multidisciplinar, médico, nutricionista, professor de educação física, então ela controlada, o paciente vai viver normalmente, mas descontrolada vai ter o risco das complicações. Quem não curte doce muito, assim, ainda assim tem. A Paula me olhou assim, que ela acha que não existe gente assim, será? Não, pelo contrário, eu achei a tua pergunta muito interessante. Eu realmente não porque curto doce. eu tenho Não gosto de pessoas doce. que eu conheço que não É? comiam tanto doce e desenvolveram a doença, né? Na realidade, porque não é só o doce, né? Tem vários Mas é outros interessante. alimentos que têm alto teor glicêmico, como o arroz, tem um alto poder glicêmico, o macarrão, o pão, a bolacha. Então, às Mas a vezes gente pessoa... sempre associa o doce, Sempre né? associa aquele doce mesmo, na que realidade, enche os não. olhos lá. E a rede municipal, ela está preparada com profissionais, com locais e até medicamentos para auxiliar também no tratamento da doença? Assim, eu não sei lhe informar a que ponto a rede municipal tem todo esse preparo, porque eu, infelizmente, não trabalho na rede pública. Mas a diabetes, ela tem várias campanhas, né, a nível de governo para justamente prevenir a doença, porque a prevenção é muito melhor que o tratamento, né? Em tudo, né? É. De fato é. Endocrinologista Dorothy Carriço, muito obrigado por sua participação Obrigada, hoje aqui com a doutora. gente, né? No Diário da Manhã. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço em nome do SEIBEN.